que estamos? Os irmãos estão lendo o livro? Amém? Leram todo o livro já? Sim? Sim? Está onde ainda? Você está onde? Quem não leu está em que capítulo? Oi? Falta o 11. Tá de boa. Isabel, falta qual, Isabel? O 9, tá bom aí. Mas quem aqui? No 9, amém, aí. Estão bem, tá ruim não. Tá legal, tá bom? Importante que você leia, né? Porque tem muitas coisas no livro e aqui a nossa reunião, é claro que a gente não vai ficar lendo o livro aqui, né? Então a gente vai dar uma passada legal nele, tá bom? E eu havia dito, irmãos, que eu ia dar uma aula hoje sobre copo cheio e copo vazio. Mas eu vou deixar ela um pouquinho mais para frente, tá bom? Eu quero, então, sobre o livro, né? A gente vai falar porque tem algumas coisas aqui que eu creio que vai nos dar uma base melhor para quando a gente chegar nessa outra parte aí do copo cheio e copo vazio. Mas eu queria então falar hoje sobre esses capítulos que nós lemos. Vou dar uma pincelada em vários pontos aqui e aprofundar alguns deles, tá bom? E caminhar até onde der para a gente caminhar. No próximo domingo a gente não tem, né, o nosso seminário por causa do encontro com Deus, né? Então não tem como a gente ter o seminário, mas aí nós voltamos, né, no domingo seguinte. Então, eu queria que você fosse aí no seu livro, na página 105. E você encontrasse essa palavra aí, feridas. Está em caixa alta, em negrito. Encontrou feridas? Sim? Ok. Eu era adolescente e esses dias eu encontrei com um amigo, né, de longas datas lá em Vitória. E ele me abraçou e ele falou: que susto você deu pra gente naquele dia. Aí contou a história, né, pra Lani, pro Natan. Eu entrei na quadra, né, de futebol, tinha chovido aquela noite. A gente ia fazer um mutirão na igreja, né, a igreja estava construindo lá. E a gente ia fazer um mutirão para cavar sapatas, essa coisa toda. E aí nós passamos na rua chamando, né, os homens da igreja, os garotos, todos, enfim. E aí nós chegamos em um determinado local lá, e tem uma quadra, e tinha uns meninos brincando de bola. E eu entrei, tinha chovido, tinha umas poças de água na quadra, e eu fui brincando, né, fui chutar a bola e eu escorreguei numa poça daquela. E eu acordei, né, não sei quanto tempo depois, no hospital, no Dório Silva, com o médico perguntando qual era o meu nome. E qual era o nome da minha mãe, qual era o nome do meu pai. E, né, ele estava tentando entender se eu tinha voltado à consciência. Mas interessante, eu não me lembro desse percurso entre o tombo e o hospital. Na verdade, eu não me lembro nem instantes antes, eu não me lembro de ter entrado naquela quadra. Eu me lembro que estávamos na rua, indo para o mutirão. Eu não me lembro de ter entrado naquela quadra, mas eu entrei, porque o acidente foi lá. E eles me pegaram, né, os irmãos da igreja, os outros garotos, me pegaram, e próximo àquela quadra tinha uma família da igreja, os Delpupo, era o sobrenome deles, né, irmão Geraldo e a irmã Clemilda Delpupo. Foram eles que me socorreram. Então correram lá e ele tinha um carro para colocar no carro e levar para o hospital. Mas enquanto ele estava tirando o carro da garagem, a minha língua enrolava. E eles ficaram com medo de eu sufocar, né? E eles tentavam puxar a minha língua para fora, e eu mordia a mão deles. E eles colocaram uma caneta para tentar puxar, e eu mordia a caneta, devo ter engolido um pedaço da caneta. E foi assim uma situação muito, muito complicada. Mas é interessante, né? Porque eu não me lembro de nada disso. Eu só sei, estou contando porque eles me contaram. E esses dias, esse amigo, né? Ele lembrou desse dia.
E aquilo foi um trauma na minha cabeça, né? Eu bati a cabeça no chão duro e o nosso corpo ele é tão perfeito, né? Que tem alguns gatilhos nele que fazem a gente ficar desacordado para aliviar o corpo, né? Da pressão que você está sofrendo, o trauma no crânio, a pressão que é causada, o trauma que é feito ali, os líquidos que são derramados, tudo, enfim, eu não sei. Como dizer, na medicina, como é que isso funciona exatamente, né? Mas Deus nos fez de uma maneira tão perfeita que o nosso corpo, ele é preparado para momentos assim, momentos de traumas. E sejam eles físicos, né? Sejam eles emocionais, a nossa alma também tem esses gatilhos. Por exemplo, eu não me lembro de instantes antes do tombo e muito menos desses instantes depois. Eu só me lembro lá no hospital e graças a Deus não foi nada sério, eu só fiquei lá de repouso, né, porque tem que ficar por algum tempo para ver se não houve, fizeram os exames, não havia nada na minha cabeça, então eu fui embora para casa, tá bom? Então eu não tenho a lembrança desse momento certinho, eu não vivi aquele momento da língua enrolando, eu não vivi aquele momento das pessoas apavoradas em volta de mim, sabe, preocupadas se eu ia morrer ou não. Eu não vi isso. Eu estava com o olho aberto, eu estava respirando normalmente, mas eu não estava vendo nada, né, porque houve o meu corpo, ele me protegeu daquele momento. E e a ferida, ela é assim, né? Claro que nem todas elas, mas quanto mais profundo e mais intenso for o trauma, mais a nossa consciência ela vai se encarregar de nos proteger daquele momento. Você já deve ter, talvez, essa mesma experiência. Você sofreu um acidente que você não se lembra de nada que aconteceu, momentos antes e muito menos momentos depois. Eu estava vendo outro dia um programa que eles fazem uma análise de um acidente aéreo, né? E naquele acidente o copiloto sobreviveu. O piloto não, mas o copiloto sobreviveu. E eles estavam lá, né, a equipe, no hospital, aguardando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Ficaram lá vários meses esperando para ele dar detalhes. E ele não sabia falar. Ele não se lembrava de nada que ele tinha feito antes do acidente. Ali, cerca de uns 30 a 40 minutos antes do acidente, a mente dele apagou tudo que havia sido. Se ele tivesse pousado o avião naquele dia, normalmente, sem um acidente, sem, né, o fogo, sem as pessoas, né, porque naquele dia o avião, eles não conseguiram controlar o avião e ele saiu da pista, né, caiu de lado e muitas pessoas morreram, algumas sobreviveram. E ele foi uma dessas pessoas. Se eles tivessem conseguido pousar o avião, possivelmente ele se lembraria de tudo. Mas como teve o baque, teve o trauma, a consciência dele apagou um tempo antes e apaga também um tempo depois. Isso é uma proteção, né? Os psicólogos não conseguem explicar, a medicina não explica por que isso acontece, mas certamente isso é uma proteção, né, que Deus colocou em nós, porque certamente a nossa alma talvez ela não suportaria, né, esses momentos tão intensos. Alguém que bate o carro e sofre um acidente e as pessoas morrem naquele acidente, né? Então é um trauma muito grande. Então a ferida, que é o tema que eu quero, né, esse primeiro momento, ela também tem a nossa alma se vale desse dispositivo. Por isso que tem muita coisa na sua vida que você não se lembra. Aconteceu, você tem às vezes uns lampejos assim daquele momento, mas eles não estão vivos aí certamente na sua vida. Uhum. Você não tem a mínima ideia, não é verdade? Uhum. Tá vendo?
Mais um exemplo. E você deve ter isso na sua história. De algo que aconteceu, que foi tão intenso, você foi mergulhado em um nível tão intenso de emoções e de uma carga, né, uma adrenalina tão forte, que você não se recorda exatamente do que aconteceu. Pode nem ser um acidente, né? É aquela pessoa que às vezes faz algo de supetão, sem ter consciência de que está fazendo aquilo, depois ela fala, nem sei como é que eu fiz. Entende? Mas especificamente sobre a ferida, ela tem essa situação. Por exemplo, você pega o exemplo de uma criança abusada sexualmente ou sofrendo violência doméstica, né? Aquela criança, muitas das vezes, ela naquele momento dele ali, a alma dela tira ela completamente daquela situação. Ela não vive emocionalmente, né, aquele momento. Aquilo vira, claro, uma sequela para a vida toda. Mas naquele momento ali, ela se refugia da dor. Né? Ela não... Você vai encontrar, às vezes, já ouvi história de filhos que apanhavam, e eles não choravam. Eu já atendi pessoas assim. E quanto mais meu pai me batia, mais eu fazia cara feia. Isso é uma proteção da alma. A alma está tentando proteger a pessoa daquele trauma que ela está vivendo, né? Então nós temos esse dispositivo. Ele é bom? Ele é bom. Porque você pegar uma criança, né, que com seus 2, 3 aninhos, 4 aninhos, sofrendo algo terrível assim, talvez ela até morreria, né? Então ela precisa se proteger para ela não morrer. Ela vai sobreviver, mas vão ficar as sequelas. Esse é que é o nosso problema aqui, entendeu? Porque nós fomos protegidos naquele momento, mas as sequelas, elas ficaram com a gente. Não é, eu já atendi situações assim, e não é muito incomum você ver as pessoas, a pessoa às vezes vai lá, ela quer um atendimento, e quando ela vai contar a situação, ela mascara a situação. Por exemplo, aconteceu com ela em casa, ela fala que foi na escola. Aconteceu com ela em casa, ela fala que foi na casa da tia. Entende? Ou aconteceu com ela, mas na mente dela, e entenda bem, ela não está mentindo, ela não está escondendo, na mente dela aconteceu com a outra pessoa. Tem até uma história no livro, né? Da menininha que na cabeça dela, quem era abusada era outra menininha pelo pai, e ela estava atrás da cortina. Mas na verdade quem estava sendo abusada era ela. Aquele dispositivo de proteção foi porque ela não suportaria aquela dor. Então ela criou uma imagem e ela cresceu com aquela imagem. E ela acredita realmente que foi aquilo. Até que o Espírito Santo possa trazer, né, à tona e trazer novamente de que na verdade era ela que estava sofrendo aquilo. Certo? Então são dispositivos, eles estão aí com a gente. Tem muita coisa, por isso que a gente, umas aulas atrás, eu falei, ore, peça ao Espírito Santo porque Ele traga. Porque tem muita coisa que está na sua vida hoje que você nem se lembra. A sua alma criou uma proteção, né, para a sua vida, para você sobreviver naquele momento, mas tudo está ainda aí, né? Está no nosso id, no nosso subconsciente, está armazenado em alguma parte. Eu sempre oro para que Deus traga à luz aqueles cômodos escuros da nossa vida, porque tem muita coisa na minha vida, na sua vida, que está encoberto, né? Por exemplo, eu demorei hoje, graças a Deus eu fui curado, mas eu até, a gente já era casado, né? E teve uma situação, a gente estava lá em Vitória, e acordamos assim, estávamos no apartamento, e acordamos no meio da noite, uma confusão, um bagunção, e aí nós olhamos lá para fora, assim, tinha um pessoal brigando, né? Brigando. Eu congelei naquela hora. Eu gelo todinho, eu gelava. Um dia eu estava vindo da escola, né? Eu pegava o ônibus e descia no terminal. E quando o ônibus parou no terminal,
Aí a gente tinha que pegar o outro ônibus, né? E quando o ônibus parou, tinha 2 caras brigando e um cara estava com uma faca na mão, brigando dentro do terminal. Eu não consegui levantar do ônibus, eu congelei. Eu me arrepio todinho, ficava aquela situação, esse negócio complicado. Aí eu fui entendendo, né? E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. Claro que eu não quero ver ninguém brigando, né? Mas hoje eu não tenho mais dificuldade. Porque quando eu tinha 7 anos, eu vi o meu pai levar 3 tiros. Assim, né? Eu vi meu pai passar todo ensanguentado. Então ali foi o trauma. Mas eu não sabia que era dali. Né? A minha alma foi lá e protegeu, guardou e tal. Mas eu não podia ver essas situações. Né? Eu via e eu ficava todo aflito com aquilo. Né? Violência. Eu estava um dia, parei um carro na frente da casa de uma irmã da igreja. E eu acho que a gente foi lá buscar um teclado. Na casa da Nilceia. E aí paramos o carro. Aí o irmão que estava comigo desceu do carro e foi lá buscar o bendito do teclado. Aí, logo para frente assim da casa, eu com o carro parado aqui, não era carro, não, era uma Brasília. Não sei se vocês, quem aqui se lembra da Brasília. E aí tinha um pessoal sentado, tinha um boteco e um pessoal sentado assim na calçada em frente ao boteco. O cara saiu de dentro do boteco e aí tinham 3 caras sentados assim, ele foi no cara do meio com um revólver e deu um monte de tiro na cabeça dele. O cara caiu assim na rua. Assim, a questão de 6 metros onde eu estava. E eu fiquei ali, segurando no volante assim, a mão molhou todinha, os pés e tal. Aí aquela confusão, gente corre daqui, corre dali, não sei o que lá. Aí meu colega estava lá, entrou para casa dentro e eu fiquei lá. E aí vieram correndo assim, né, o pessoal lá do bar, do boteco, vieram correndo e pedindo ajuda para socorrer. Eu saí do carro, falei assim, pode levar o carro, socorre você. Se eu sair daqui, eu bato na primeira esquina. Eu não tinha condição de fazer nada por ele. Mas hoje isso não é mais problema para mim. De ver, assim, violência, né? Graças a Deus, eu fui curado. Fui curado. Né? Eu não tenho dificuldade nenhuma de pegar uma pessoa morta. Já peguei pessoa morta, assim, ajudar, tirar do lugar. Dificuldade nenhuma, paro no acidente de trânsito, se precisar de ajudar, eu ajudo, sem problema nenhum. Mas um tempo atrás eu não seria capaz de fazer. Então a cura acontece, tá vendo? Né? Deus faz. Mas só querendo deixar isso claro para você. Existem atitudes na sua vida hoje, que elas são resultados de feridas que foram encobertas pela sua alma, como proteção para aquele momento, mas que elas continuam presentes aí, as sequelas na sua vida, para que você seja tratado. O Espírito Santo precisa revelar onde é que foi esse problema, porque às vezes a gente não faz relação, né? Eu nunca tinha relacionado essa questão, dessa dificuldade que eu tinha com um acidente com meu pai, né? Com meu pai quase morto, né? E aí depois, num programa de cura, nesses encontros, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que era aquilo e eu precisava ser tratado. E eu fui ministrado e fui tratado nessa área. Então a ferida tem essa questão. E a gente precisa nos lembrar disso aí. Na página 111, nós temos sobre os vícios. Ok? Aí aqui já é um problema nosso. Já é um problema meu e seu. Não é um dispositivo divino, não. Nós fomos magoados, nós fomos feridos, nós fomos traumatizados e a nossa alma naquele momento, por alguma razão, nós decidimos tomar uma atitude e aquela atitude que nós tomamos, ela se tornou um vício na nossa vida. Por exemplo, né, aquela pessoa que em algum momento lá atrás, na vida dela, não precisa ser na infância não, irmãos, eu outro dia estava até falando isso aqui, nós estamos sendo feridos ainda, ok? Semana passada aconteceu alguma coisa que te feriu, sabe, mês passado, ano passado, talvez essa semana. Então nós continuamos, né? Nós não precisamos visitar a nossa história só lá na infância, não, existem coisas e existem vícios que entraram na nossa vida talvez há um ano atrás. Então aquela
Pessoa que sofreu um trauma emocional, um problema no namoro, no casamento, deu algum BO, aí ela vai se refugiar na comida. Ela começa a comer, sabe, de maneira sem controle. E aí todas as vezes que aquela lembrança vem, aquela memória vem, ela volta para a comida. Ela volta, né? E tem pessoas que, tem casos que se tornam até um problema grave de saúde. A pessoa vai engordando, e ela não consegue parar de comer. E qualquer probleminha que ela tem, sabe, ela se refugia na comida. Ela vai no bolo, né? Vai na comida fora de hora, ela acorda assustada durante a noite, ela vai lá na geladeira, sabe? E se torna realmente um vício na vida dela. E esse vício, irmãos, ele vai para todas as áreas, né? Você pode, aqui no livro mesmo, né? Ele coloca isso, né? Você pode substituir a comida por sexo, trabalho, aquela pessoa que se enfia no trabalho, sabe, para ela não se esconder, para não ter que resolver os problemas. Então ela chega tarde em casa, ela não tem tempo para nada, ela só trabalha. Aquela pessoa que se esconde atrás dessa vida, né, do sexo, da doideira, sem eira nem beira, sem ter que dar satisfação da vida dela para ninguém. E aí você vai muitas das vezes ver que aquilo é um vício. Ela tem que fazer aquilo para sufocar a dor que ela está sentindo de um trauma que ela sofreu. Então são apenas subterfúgios, são apenas esconderijos, né? Eu falei outro dia aqui da questão de várias outras práticas, né? De exercício, de academia, de pessoas que vão para esses ambientes, não é para ter um corpo saudável, é para tentar saciar uma carência, uma rejeição da alma dela. E ela ela mergulha mesmo nesses negócios, sabe? E ela posta, e ela, sabe, para que as pessoas curtam, para que as pessoas... Gente, irmãos, tem pessoas entrando em depressão nos nossos dias porque estão perdendo seguidores na internet. Entendeu? Tem pessoas que não estão sabendo o que fazer da vida delas porque elas perderam não sei quantos seguidores, porque fizeram isso, aquilo, tal, e estão lá chorando, deprimidas, entende? Mas o problema dela não são os seguidores, entende? O problema dela é que ela precisa ser vista, ela tem que ser notada, porque em algum momento da vida dela ignoraram, sabe? Passaram de largo, fizeram de conta que ela não existia, e aquilo se tornou um problema. Então agora ela tem que fazer, né? Ela tem que fazer de tudo na vida dela, tudo que ela faz precisa ser visto, notado, para que ela se sinta alguém, para que ela dê sentido à existência dela. Isso acaba se tornando um vício, né? Roupas se tornam vícios, comida se torna vício, drogas se tornam vício. Quantas pessoas que entraram para as drogas deram um tapinha, né? Para tentar amenizar a aflição que elas estavam passando. Saíram angustiadas de alguma situação e alguém falou: rapaz, esquece isso, vem cá, vamos ali e tal, sabe? E depois se torna um vício. Todas as vezes ela precisa reabastecer, né? Dar um tapa de novo, usar de novo, para que ela possa... Há até uma expressão nos bares que eu vou beber para quê? Para afogar as mágoas. Já ouviram isso? Eu vou beber para afogar as mágoas. Já está falando, a mágoa está onde? Vocês falaram o quê aí? Eu falei, esquecer os problemas, mais o quê? Não, aí tem uma expressão que a pessoa fala bem assim: não, eu vou beber para ficar ruim mesmo, se fosse para ficar bom, tomava remédio, né? Eu não quero ficar ruim mesmo. E tem isso. Então a pessoa bebe para afogar as mágoas. É muito comum você ver isso em filmes, né?
casalzinho está lá, tá tudo de bom, eles brigam, né? Dá uma confusão no casal, para onde é que eles vão logo depois no filme? Para o bar. Vão tomar um drink, tomar uma bebida, para esquecer. Pelo amor, hein? Não, música não, gente, sertaneja não. Aí fere mais ainda. Aí é essa questão do vício, ok? É aquele gatilho que nós... E é interessante, porque ajuda, entendeu? Então a pessoa está lá, aconteceu um problema, ela foi na geladeira, pegou um pedação de bolo, sabe, aquele bolo de chocolate. Rapaz, ela come aquilo, ela esquece mesmo, porque quem come chocolate não esquece, pelo amor de Deus, né? O trem é bom ou não é, Mozagal? Ele nem lembra que tem problema, não é verdade? Então, tudo isso são vícios, né? E a gente tem que trazer os nossos vícios. Existem vícios na minha vida, na sua vida, que precisam ser tratados, né? Que precisam ser ministrados diante do Senhor, para que Deus possa aliviar, né, a nossa dor, tá bom? Então traga os seus vícios. Isso aí. Uhum. É porque o vício se torna um ciclo, né? Todo vício é circular. Você está aqui, aí para aliviar você faz isso, aí depois você volta a deprimir, aí para sair daquilo você faz de novo, entendeu? E você não sai daquele ciclo ali. Mas aqui ele fala ainda, né, de questão de comida, sexo, trabalho, religiosidade. Tem gente que vai usar a religião, sabe, para tentar afogar as mágoas e não vai dar certo. Mas de maneira que vício é vício. Então, não importa a que nós estejamos nos dedicando, se aquilo é feito de maneira a substituir, a afugentar a gente de uma outra situação, de um outro contexto, nós precisamos ser tratados, tá certo? A terceira questão que eu quero tratar está na página 115, são os padrões e princípios e as crenças equivocadas que a gente toma para a nossa vida por causa de uma experiência ruim, tá bom? Aqui que eu iria falar sobre a questão do copo cheio e copo vazio, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. A gente tem uma ministração no encontro, que todo mundo já foi no encontro, né? Já foi, né? Não só os irmãos aqui que não. A gente tem uma ministração no encontro chamada paternidade. E não é só a paternidade. Existem muitas situações na nossa vida que elas se tornam um problema para a gente depois, quando a gente vem para a igreja, aceita Jesus e se torna discípulo de Jesus, porque nós vamos projetar em Deus, sabe, aquilo que as experiências passadas que nós tivemos. Então, por exemplo, no caso da paternidade, uma pessoa que teve um pai extremamente ausente na vida dela, nunca deu presente, nunca foi na reunião de escola, nunca deu um abraço, nunca deu uma palavra de encorajamento, nunca deu uma palavra de bênção, entende? Aí uma criança que cresce num ambiente assim, ela vai acreditar, se torna uma crença e um padrão na vida dela de que todos os pais são ruins, de que todo homem não presta, porque a figura que foi, a alma dela foi treinada durante
a parte da vida dela fundamental, né? Porque a infância, a pré-adolescência e a adolescência são onde são lançados os fundamentos da nossa vida. Ali estão sendo determinados o nosso destino. É quem nós vamos ser. É por isso que a gente passa depois grande parte do nosso tempo adulto, é por isso que nós estamos aqui tentando consertar essas coisas, que muitas delas foram lançadas erradas. O nosso próximo livro é Revendo as Bases. Porque tem muita base realmente na nossa fundação de vida que foi lançada de maneira errada. Eu falei para os irmãos que há um erro nessa... Lembra que eu falei que há um erro nessa fundação aqui? Eu acho que de 10 centímetros. Ela é 10 centímetros maior aqui atrás do que lá na frente. Porque quando foram fazer a base, fizeram a base errada. Né? Alguém errou e obra acontece muito isso, né? Tem uma casa lá próxima à minha casa, embaixo assim, que é 50 centímetros. Você de cima lá, você olha e você vê a casa assim e o muro assim, ó. 50 centímetros. Aqui pelo menos dá para mascarar, mas 50 centímetros não dá. Todo mundo que chega lá fala, quem é o pedreiro que fez isso aí? Esse chegou viciado na segunda-feira. Esse não correu a linha, ele jogou uma pedra e falou, é ali, ó. Mas de forma que existem muitos fundamentos na nossa vida que foram lançados errados. Por uma criação, a gente já falou sobre isso aqui, não é? Mas é sempre bom ir reforçando. Por algum problema que a nossa família atravessou, por abandono, por ausência, por carência, por problema financeiro, problema emocional, problema de morte. Tem tantas situações que a gente sofreu, né, nessa fase da nossa vida que acabaram por lançar fundamentos errados. E a gente está aí hoje em cima disso. Então nós temos que rever essas bases, porque Cristo, irmãos, ele não vem para consertar a gente, ele vem para fazer tudo novo. Amém, irmãos? Amém? Dá um amém aí. Não. Ele não vem para, entendeu? Ele vem para fazer tudo novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele está tratando essas fundações também. Uma casa que foi erguida sobre uma fundação errada, tem que derrubar e fazer de novo. E é exatamente isso que Jesus está fazendo. Ele pega a gente, desconstrói tudo. Por isso que a gente está aqui desconstruindo muita coisa, né? Refazendo os conceitos, os padrões, porque tem muita coisa na maneira como nós respondemos à vida que são padrões errados. Entende? E isso não aconteceu só na infância. Pode ter acontecido semana passada alguma coisa que fez você pensar que todo mundo é assim. Você tinha uma amizade, uma pessoa muito amiga sua, e aquela pessoa pisou na bola feio com você. A partir daquele dia você diz o seguinte: a partir de hoje não confio em mais ninguém. Isso é um padrão errado. Entendeu? As pessoas não são iguais. Porque aquela pessoa traiu você, decepcionou você, não quer dizer que outras pessoas vão decepcionar. Irmãos, eu fui tratado nessa área também. Quando nós chegamos aqui em Barra de São Francisco para pastorear a igreja batista, com 2 anos depois eles me mandaram embora da igreja. E eu já falei isso aqui, né, em algum momento aqui. E eu fui assim muito decepcionado, eu fui traído. Pessoas que me abraçavam assim, depois lá na frente a gente descobre que na verdade era um abraço de Judas, não tem? Não é nem um beijo, né? É um abraço de Judas. E aí o que acontece? Aí Deus mantém você no ministério e você vai continuar lidando com gente. O que você vai fazer? Você vai criar muita resistência, porque você já foi traumatizado. Não, eu não vou confiar em ninguém mais, sabe? Essas pessoas estão me dando abracinho aí, tá? Mas é tudo fingimento. Isso fica aqui, sabe? Por mais espiritual que você seja e tal. E eu precisei ser tratado. Irmãos, eu fiquei uns 10 anos sendo tratado disso. Hoje eu tenho muito mais facilidade de me relacionar, mas eu fui muito traumatizado nessa área. Na liderança, né? Como líder, de confiar, de deixar a pessoa, entregar e deixar a pessoa. Você entrega, mas fica segurando. A alma é assim.
Né? Isso não foi na minha infância, eu já era um garoto bem crescidinho. Então os padrões errados, né, esses princípios errados, aí voltando à questão da paternidade. Então você teve um pai assim, que foi uma decepção para você. Aí você se converte, você aceita Jesus e Deus é pai. E aí você tem um problema seríssimo com Deus, né? Porque você vai ter que se relacionar com Ele como se fosse o seu pai. E aí você tem um problema grave. Então esses padrões, eles precisam ser curados na gente, tratados na gente. Entende? Então, porque alguém traiu você, não quer dizer que todos são traidores. Porque você teve um homem na sua vida com a figura de pai, que foi uma decepção, que todos os homens são assim, né? É aquela menina que as meninas, elas têm uma situação na vida delas, né? Quem gera identidade nos filhos é o pai, tanto na menina quanto no menino. Não é a mãe que gera É claro que quando a gente fala assim, a mãe, ela gera também, né? Os dois geram, pais, né? Mas eu não sei exatamente por quê, mas Deus decidiu que seria assim. O homem, ele tem como que eu diria assim? Ele tem um alcance sobre os filhos muito maior do que a mãe. A mãe é amor, a mãe é afeto, né? A mãe é abraço, o pai é disciplina, o pai né? É a ideia daquele que põe regra, não tem? Limite, né? Põe limites e tal. Então o pai, ele desempenha um papel de identidade nos filhos muito maior do que a mãe, entende? Eu falo isso no encontro, você pode ver, 99% dos filhos tem problema com o pai, não tem com mãe. Você vai lá no presídio no dia de visita, quem está lá visitando é a mãe. Você vê poucos pais lá, a maioria são as mães que estão lá, né? Porque mãe é afeto, mãe é cuidado. E o pai tem mais essa função. Então a menina, olha só, a menina, ela quando ela está ali numa determinada idade, o pai é o príncipe encantado dela. Outro dia eu estava num casamento, não sei aonde, e não lembro mais desse exatamente. Aí tinha uma menininha que ela era noivinha, né? Ela ia entrar. Aí eu comecei a brincar com ela e tal, já grandinha, né? Eu falei assim, você vai casar também? Aí ela falou assim, eu vou. Mas e cadê o seu noivo? É meu pai. As meninas, em determinado momento da vida delas, elas sonham em casar com o pai. Tem casos até que as meninas começam a ter ciúme da mãe com o pai delas. Já viram isso? Elas começam a separar os dois. Tem os meninos também tem um pouco disso, mas é mais as meninas. Se elas veem os pais se beijando, abraçando, elas entram no meio e querem separar. Porque o sonho dela é que o homem da vida dela, um dia, seja igual ao pai dela, né? E aí é o grande problema, né? As mulheres têm muita dificuldade em lidar lá no casamento, na área sexual, na área de afeto, emocional, porque em algum momento elas se decepcionaram com seu pai. Pode ser pequena a decepção, mas aquela caricatura do príncipe virou cavalo, né? Perdeu aquele brilho. E aí, às vezes, quando a situação é muito grave, ela vai crescer acreditando que nenhum homem presta. Por isso que você vai ver meninas que elas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 relacionamentos. E elas nunca se decidem, nunca se definem. Elas não se dão com nenhum homem. Dá por um tempo, mas depois vem a lembrança e elas rompem aquele relacionamento. Porque na alma delas há um padrão, há um princípio que foi estabelecido de que nenhum homem presta, porque o pai dela não presta por aquilo que aconteceu. E aquilo se torna um padrão equivocado, porque tem muito homem que presta.
Não é verdade, Carlinhos? Nem todos, né? Não, brincadeira, né? Mas nem todos os homens, né? Claro, tem muita pessoa, né? Que realmente vão ser igual ao pai dela, mas nem todos serão. E aí existem esses padrões equivocados que precisam ser também tratados, essas crenças erradas, né? De que você imagina José, depois de tudo que os irmãos fizeram com ele, né? E aí José tem que ir lá, vai lá para o Egito, se torna governador do Egito e tal. Como é que é José tendo que confiar nas pessoas? Porque José chega tranquilo lá para os irmãos dele. Não é gente, vizinho, não, são os irmãos dele. E aí ele fala, José, vem cá, José. Aí José vai todo feliz, né? Porque são os meus irmãos e não sei o que lá. Lá eles pegam José e jogam José num buraco e tomam a túnica dele e amarram José e vendem José como escravo. Aí você imagina, depois José se torna governador do Egito e ele tem que lidar com muitas pessoas, homens, principalmente, que se assemelham aos seus irmãos, e ele tem que delegar para esses homens. Ele tem que dar para eles a tarefa do dia, da semana. Olha, vão para tal região de Gizé e tragam todo o trigo que estiver sendo colhido lá. Nós vamos comprar todo o trigo, são 7 anos de fartura e nós temos que comprar o trigo. Como é que José faz? Ele confia que eles vão voltar? Tanto que quando José libera os irmãos, o que ele faz? Ele segura um. Ele fala, não, vocês podem ir, mas esse irmão vai ficar. Benjamim vai ficar. Vocês podem ir, mas tragam o seu pai, e aí quando ele chegar aqui eu libero o outro. Ele não confia neles. Isso é um padrão. Se tornou um padrão. E muitas das vezes se torna um padrão, entre aspas, com razão. Não é verdade? Com razão. Mas o problema do padrão não é a razão. O problema é da gente. Porque, irmãos, é horrível você não poder confiar em ninguém. É terrível você acreditar que ninguém presta. Isso é um problema terrível para a gente. Não é para os outros. Isso é um problema. É igual a mesma situação da ministração do pastor Cristiano sobre o perdão. O problema não é quem não é perdoado, o problema é para quem não perdoa. Então, sabe, o problema dos padrões e das crenças erradas não são as outras pessoas, sou eu mesmo. Porque, olha, é terrível você, sabe, não poder acreditar na outra pessoa. Como é bom quando você pode acreditar no outro. Quando você pode ser manso, né, e humilde. E você poder confiar, pastor, mas eles vão me decepcionar de novo, não tem problema. Ah, mas se eu emprestar o dinheiro, eu emprestei uma vez e me deram o calote. Não tem problema não. É melhor você ser passado para trás, ser feito de bobo, e ser realmente, às vezes, o bobo da história, mas ter a sua alma curada, livre e liberada. Do que você passar a sua vida inteira com o pé atrás, não ajudando ninguém, não abençoando a vida de ninguém, porque você não pode confiar em ninguém. Isso é terrível. Isso é terrível. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, né, falando sobre isso. E ele falou exatamente essa palavra, né? Ele falou assim, mas não é em todo mundo que a gente pode confiar. Eu falei assim, mas eu prefiro arriscar e às vezes até me decepcionar do que não fazer. Porque isso faz bem para mim, não é para o outro, né? Quando eu posso, mesmo correndo o risco, e às vezes até sendo decepcionado mesmo, né? Ficando no prejuízo, mas tendo essa consciência de que, poxa, eu estou em paz, eu estou legal. É isso que funciona e é isso que é bom. Então, esses padrões errados da nossa vida, eles precisam ser ministrados, eles precisam ser também tratados na nossa vida. Ok, irmãos? Tudo certo por aí? Falar igual a Dani, você está comigo ainda? Ou você já foi?
Ou você já está sentado na mesa, pondo o prato? É, porque às vezes a gente adianta o processo, né? A gente começa a achar que não é com a gente. Sabia que a alma desliga também? Do mesmo jeito que desliga lá no trauma, na ferida, desliga também em situações assim. Tem um ponto aqui que eu posso até adiantá-lo, né? Que tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que deveriam estar aqui e não estão. Elas estão ouvindo falar que está tendo um seminário na igreja para tratar dessas questões. Elas têm filhos, ou estão para ter filhos, e vão ter filhos no futuro, que elas precisavam estar aqui para serem ministradas, para elas não cometer os erros que nós cometemos. Eu falo, poxa, se eu tivesse esse discernimento que eu tenho hoje, há 24 anos atrás, né? Poxa, tinha me ajudado tanto, né? E tinha ajudado tanto os meus filhos. Mas as pessoas elas não querem às vezes um ambiente assim, porque as pessoas não querem tratar das feridas da alma delas. Elas se habituaram tanto com o vício, porque eu falei de vício vou voltar um pouquinho, pode? Eu falei de vícios de coisas que a gente faz e tal, mas tem também reações emocionais que nós temos. Por exemplo, você um dia descobriu que se você gritasse, a outra pessoa se calava. Aí o que você faz? Todas as vezes que você está sendo confrontado, que está tendo algum problema, alguma situação, que está fugindo do seu controle, o que você faz? Você estoura. Você dá o berro, você dá o grito. Aí a outra pessoa, aí você sai no bem bom. Isso é um vício. Você aprendeu que sendo ferido, sendo magoado, em algum momento da sua vida, você ficar indiferente àquela situação. E aí se torna um vício. Todas as vezes que algo acontece que te magoa, que talvez não seja da maneira que você quer, do jeito que você esperava, você fica indiferente. Estou nem aí. Você se tornou alguém até agressivo nas palavras. Eu falo que tem pessoas que são igual carambola, né? Todo jeito que você entra nessa dá na quina. E são assim mesmo, né? Elas não têm lado. Você não consegue tratar com elas. E a gente estava lembrando de algumas que nós já encontramos na nossa vida, no nosso ministério. E pessoas que, assim, sabe, de maneira muito clara, elas disseram para mim durante anos a fio: eu não quero mudar. Eu quero continuar sendo assim. Bateu, levou. Sabe, eu quero continuar sendo assim. Se você fizer comigo, eu devolvo na mesma moeda. Eu dou o troco. Né? Então existem essas questões de pessoas que querem manter essa ferida da alma. Elas não querem se desfazer delas. Elas aprenderam a ser agressivas, elas aprenderam a ser indiferentes, elas estão viciadas em alguma questão emocional, né, de comida, de trabalho, seja o que for, como nós já falamos aqui, e elas se recusam, sabe, há uma desculpa que as pessoas dão. Escute isso, querido. Há uma desculpa que as pessoas dão para a maneira agressiva delas, a maneira grosseira delas serem, né? E aí quando você confronta ela dizendo que ela tem que ser, né? Porque o Jesus, vamos voltar naquele ponto de que a cura é o processo que nós estamos vivendo para nos tornarmos semelhante a quem? A Jesus. Ok? Então você pega aquela pessoa que ela se tornou assim, agressiva, né? E tal, grosseira, ela não, cara fechado o tempo todo, ela responde mal mesmo, não sei o que lá. Aí você fala com ela, né, confrontando, tentando ajudá-la. Ela fala assim: não, eu tenho personalidade forte. Já ouviram isso? Eu já ouvi isso tantas vezes, gente. Não, pastor, é porque a minha personalidade é forte assim mesmo. Eu falo a verdade.
Já ouvi isso tantas vezes. Quem aqui foi visitar um bebê assim nos últimos dias? Um bebezinho recém-nascido assim. Foi. Você chegou lá, Claudinha? Estava no berço ou no colo? No colo. Aí você vai assim pro bebezinho no colo da mãezinha que acabou de dar a luz. Aquele... né? E os bichinhos recém-nascidos são feios. Fala a verdade. É ou não é, Fábio? Hã? Rapaz, quando a enfermeira passou com a Sara, eu falei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu lá dentro? Isso não foi um parto, foi um acidente. A cabeça da Sara, ela estava assim, pro lado. Hã? A cabeça dela estava pro lado assim, sabe, o olho estava aqui assim, mais ou menos, o outro cá embaixo. Eu falei assim, meu Deus, não, sério mesmo. Eu pensei assim, minha filha toda, pensei que nasceu defeito de fábrica, né? Mas não é, porque quando nasce realmente bem, bem mochilado, bem e tal. E demora uns diazinhos para dar uma formazinha mais legal. Não é verdade? Demora. Esse tem carinho de joelho. A gente, querendo ou não, tem. Tem. Agora você chega lá e fala isso para a mamãe? Você chega lá e fala assim, nossa, mas é feinho, gente. Ninguém fala. A gente chega lá e fala assim, meu Deus, que gracinha. Ninguém vai fazer uma crueldade dessa. Por mais personalidade forte que você seja. Não, eu ia falar isso aqui agora. Meu irmão fala. Eu tenho um irmão... O meu irmão chega assim e fala assim, mas é fininho. Aliás, ele fala até hoje, né? Ele liga para mim e fala assim, os feinhos, como é que estão? Oi? Não, mas assim, em tom de brincadeira, em família, a gente faz isso. Mas você não vai visitar um amigo, uma pessoa da igreja, né? E ninguém fala uma coisa, por mais personalidade forte que tenha, né? Porque entenda bem, querido, nem toda verdade tem que ser dita. Entenda uma coisa, nem toda verdade tem que ser dita. Não precisa ser dita, ok? Isso. E nem sinceridade tem que ser usada o tempo todo. Entende? Cuidado com sinceridade. Não, pastor, mas aí eu vou contar mentira? Não, você não tem que falar, uai. Não. A pessoa chegou, assim, as irmãs que têm mais dificuldade nessa área, né? Aí você viu que a sua amiga chegou na igreja e não está combinando a roupa. Não está legal. Né? Aí você, não, eu sou sincera, vou chegar lá e vou falar na lata dela. Não, porque eu sou sincera. Fala, filha, você não... Entendeu? Tá ruim o negócio aí. Né? Você vai fazer isso? Não, hein? Fica quieto. Nem toda sinceridade também tem que ser expressada, né? Eu vou numa reunião e aí o ministério de louvor, a palavra, né? Não foi tão boa, não foi tão legal, do jeito que eu achava que deveria ser, né? Talvez até o som deu um problema e tal. Aí eu vou chegar no final e chegar para o pessoal lá e falar assim, olha, estava ruim hoje, hein? Não, eu sou sincero, desculpa, tem que falar. Não, você não tem que falar nada, pega a sua biblinha, se você trouxe ela, e vai para sua casa, rapaz. A gente não é sincero com um monte de coisa que acontece lá fora. Por que a gente quer ser sincero o tempo todo com os de casa? Não, ué. A sua esposa não tá no dia legal, o seu esposo, você não tem que ser sincero, fica quietinho, vai orar. Entende, irmãos? Então, sobre essa questão de tem pessoas que não querem ser realmente curadas. Elas se viciaram, elas estabeleceram padrões, e às vezes esses padrões e esses vícios, eles estão muito aprofundados na alma, e ela não considera a
possibilidade de que ela pode até ser uma pessoa completamente diferente daquilo que ela é. Então é mais fácil aceitar que é assim, né? E aí você vai encontrar pessoas que mudam o tempo todo de trabalho, elas não param no emprego. Por quê? Porque ela não aceita mudar, ela é aquilo ali. Ela não fica na igreja, então ela fica um tempo na igreja, depois ela pula para outra igreja. Aí quando começa a ser confrontada naquela igreja, ela muda lá para outra igreja, né? Ela não consegue manter um rol de amigos por muito tempo, então ela tem que estar sempre mudando, né? Ela tem, hoje é um amigo dela, uma amiga dela, mas daqui a pouco aquela amizade vence, porque pessoas assim, a gente fala que elas têm vencimento, entendeu? Você já encontrou pessoas assim, elas são amigas da outra pessoa, mas é amiga mesmo, que tá aquela coisa assim, tá carne e unha. Aí, 1 ano depois, 6 meses depois, acabou. Aí é outra pessoa, sabe? Vai tendo que, no namoro, namora não fica, namora casamento, sabe? Vai casando, vai tentando, né? Mas aí ela vai ver que o problema não está do outro lado da cama, né? Está do lado dela mesmo, né? E ela não quer se resolver, né? Não quer ser ministrada, não quer ser tratada. Então esses padrões e esses vícios nossos, eles precisam ser tratados, sabe? Para o nosso bem, para o bem do reino e para que o nome de Jesus seja glorificado, porque o Espírito Santo está transformando a gente de glória em glória, para que o nome de Jesus seja glorificado, hein? Então, se a gente não está permitindo ele fazer isso, irmãos, o pastor Paul Washer, ele conta ele dá uma palavra, e aquilo impactou minha vida, sabe? Tem muitos anos que eu ouvi aquilo. Ele está ministrando, e ele está falando sobre como que você prova que você é salvo. Você encontra uma pessoa na rua, e a pessoa vira para você e fala assim: olha, me prova por que você é salvo? Como é que você tem certeza que você é salvo? Aí você fica assim: não, eu batizei, não serve. Não, eu sou pastor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome. Né? E não está lá o nome dele escrito no livro da vida. Aí a pessoa vai dizer assim: não, mas eu sou da igreja. Também não, né? Como é que você tem certeza? O que na sua vida prova que você é salvo em Cristo Jesus? Aí ele diz: a transformação. Eu estou sendo transformado. Desde o dia em que eu aceitei Jesus, eu estou sendo transformado. Então, quer dizer, 1 ano depois, 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, eu não sou mais o mesmo. Não é verdade? Não pode ser, gente. Não pode ser. Então, a prova de que eu sou salvo é: olha quem eu era e quem eu sou agora. É isso que faz a diferença. Sabe, eu não sou mais aquele Marcos que se casou há 30 anos atrás. Não pode ser o mesmo marido, tem que ser um marido diferente. Sabe, o que você às vezes mais vê não, né? Perdão, o que a gente muito vê é que às vezes você vai encontrar uma pessoa que está há anos no Evangelho e a vida dela continua a mesma. Sabe, eu tenho uma pessoa que quando eu me converti, ele já era crente, né? E ele já era uma pessoa de idade. Assim, já tinha família, os filhos dele são da minha idade. E eu encontro ele, sabe, 30 anos, 40 anos depois, e ele é aquela mesma pessoa, não mudou, sabe? Aquele tipo, não vou nem entrar nos detalhes, não. Uhum. Uhum. Não, nós vamos tratar desse assunto, né? Porque isso está no livro, né? A gente fez essa leitura, né? De que a igreja tem esse problema.
infelizmente, nós herdamos uma herança maldita de que as pessoas da igreja são perfeitas, de que na igreja não se tolera. Eu cansei, irmãos, na minha adolescência, de ver meninas sendo excluídas da igreja porque elas engravidaram. Ora, então quando uma menina da igreja peca, ela tem que ser expulsa da igreja, já pensou? Não era o contrário, não? Não era a hora de abraçar? Né? A gente fala de evangelizar prostituta. Como é que alguém dentro da igreja não pode errar? Né? Não pode cair, não pode... Né? A gente ama o Salmo 23, mas o Salmo 23 é de Davi. E Davi cometeu um dos atos mais indignos, né, que um homem pode cometer, que foi o adultério com Batseba. Então a gente criou, infelizmente, essa mentalidade. Aí o problema que o irmão está falando é exatamente esse. A gente não pode verbalizar as nossas falhas, os nossos pecados, porque se nós falarmos, a igreja vai nos, entendeu? Vai criar resistência com a gente. Então, se eu sou pastor e chego aqui e falo que eu tenho um problema, que eu ficava dias sem conversar com a minha esposa, a igreja fica vazia. Não, mas o homem não pode fazer um trem desse, não. O homem de Deus, entende? A gente não acredita que nós estamos num processo de cura, de restauração, sabe? A gente acredita que a igreja, infelizmente, criou essa mentalidade, só um minutinho, criou essa mentalidade de que quem veio para cá e frequenta aqui agora é perfeito, sabe? Não, é santo, tudo de auréolazinha e asinha nas costas. Aí quando nós começamos a ver que a gente continua sendo gente, né? E lá quando a gente for falar sobre Elias, é exatamente isso, né? Quando Deus fala com Elias, Elias é profeta. E continua sendo profeta. Só que Elias está num profundo, sabe, sentimento de angústia, de fraqueza espiritual. É alguém que está querendo morrer, pedindo a morte. Então a gente não quer falar, a gente tem dificuldade de falar por causa disso mesmo. Porque se a gente falar, a igreja não vai aceitar isso muito bem. Porque crente não pode ter problema. Crente não pode ter pecado. Essa semana agora está um burburinho, né, grande, né? Eu pelo menos eu vi agora, não sei se é antigo, né? Um dos grandes líderes aí dessas denominações aí tem problema em casa no casamento. E tá o meio gospel, né? Caiu em cima do negócio. Olha, a gente acredita que os líderes ou uma pessoa que se destaca na igreja, ele agora virou anjo. Aí o problema é quando a gente descobre que ele não é, né? Está mais parecendo um capetinho do que um anjo. Aí a gente... Mas talvez esteja aí o problema, né, da gente não querer falar, porque a igreja foi acostumada e já vem lá de fora assim o negócio, entendeu? As pessoas já se convertem na igreja acreditando que a igreja não é lugar de gente ruim, não é lugar de gente pecadora, de gente que tem fraqueza, de gente que tem problema, né? Mas pode falar. A gente está aqui é para isso, né? Ué. Uhum.
Você vê o seguinte, né? Ontem aquela palavra que Deus me deu um tempo atrás sobre o ladrão na cruz, ontem eu ministrei ela na rádio. O ladrão condenado, ele mesmo, ele entende que ele merece estar ali. Lembra que ele falou para o outro ladrão? Falando, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós fomos condenados. Então ele sabe que a vida dele, que os atos dele, sabe, são injustificáveis. E aí ele entende que ele merece o sofrimento que ele está passando. Ele é um ladrão, ele é um criminoso, a gente não sabe assim o nível de transgressão da vida dele. Se ele matou alguém, se ele quanto ele roubou, quantas pessoas quantas mulheres ele estuprou, entende? A gente não sabe o nível de agressividade dele. Mas a Bíblia diz que ele foi condenado. E a condenação de cruz era para os criminosos mais perversos no tempo dos romanos. Eram os mais perversos que eram condenados à cruz, porque ficava lá pendurado 3 dias, e a ideia de que ficasse ali realmente aqueles 3 dias pendurados, né? E haviam casos em que a pessoa ficava mais dias, e o tempo que ela ficasse viva, ela ficava pendurada na cruz. Houve casos, segundo a história, de pessoas que ficaram 7 dias penduradas na cruz gemendo. Porque a ideia era dar exemplo. Então a crucificação era um exemplo para os demais. Então, cuidado com o que você está fazendo, porque você pode terminar assim. E era um espetáculo, as pessoas vinham realmente para ver, porque era uma disciplina imposta, sabe? Cumpram as regras para que você não morra assim. Então, os mais perversos eram crucificados. Então, a história desse homem que Jesus perdoou não é das melhores, não, né? Aí, esse homem teve tempo para passar pelo seminário de cura? Não. Ele teve tempo, assim, para passar por uma escola bíblica dominical, para aprender, sabe, sobre os 10 mandamentos, para ele entender que ele não pode roubar, que ele não pode matar e tal? Não. Ele passou por algum encontro com Deus, sabe, para ele chorar e se arrepender do que ele fez? Não. Ele foi na conferência de avivamento para sentir... Não, nada. Aí Jesus pega esse maltrapilho, né, do Brennaman lá, né, maltrapilho. Ele pega esse maltrapilho e fala assim, você vai comigo para o paraíso. Mas como é que pode isso? E a igreja não pode isso? Se pode estar no paraíso, por que não pode estar na igreja? Entende? Se pode estar na presença de Jesus, por que não pode estar na presença dos discípulos de Jesus? Entende a atacada para cima da gente? Então, a gente tem que discernir muito bem, irmãos, essa questão da religiosidade do corpo de Cristo. Tem muita coisa que você está vivendo que é religiosidade. Jesus nunca disse para você viver isso. Tem muita coisa que eu vivi durante muito tempo e ainda vivo algumas delas, né? Que é só religiosidade. Jesus nunca, sabe? Eu estava ouvindo um testemunho de um missionário e ele orou durante 2 anos. Falou, Senhor, usa a minha vida, eu quero ganhar almas. E ele fazia a oração de Gênesis 30, né? Me dê filhos, senão eu morro. E tal, filhos espirituais, me dê almas. E ele orava, ele chorava, ele jejuava e tal, ali e tal. No final de 2 anos, Deus falou com ele. Falou assim, você está orando errado, filho. Mas como assim? Eu quero servir o Senhor da melhor maneira. Está aqui minha vida, me manda para onde o Senhor quiser. Aí Deus, o Espírito Santo falou com ele, você está orando errado. Eu não preciso que você pregue. Eu não preciso que você seja missionário. Eu não preciso que você ganhe almas. Eu preciso que você se relacione comigo. Nós fomos chamados para nos relacionarmos com Jesus. Jesus não falou com aquele ladrão na cruz, falou assim, não, fica tranquilo, vou livrar você, você vai ressuscitar junto comigo depois de amanhã, sabe? E você vai ser missionário, porque eu preciso de você. Não, Jesus falou, você vai estar comigo no paraíso. Jesus quer a gente para Ele, sabe? Jesus quer curar a gente, para a gente ter um relacionamento melhor com Ele.
para que a gente possa romper esses grilhões da paternidade, dos vícios, dos padrões errados, sabe, que a gente acaba refletindo nele mesmo. Se a gente tem padrões errados, amados, e a gente está mergulhado no trabalho, sabe, a gente não tem tempo para Deus, a gente se dedica, a gente pega a semana da gente e você vai perceber que 90% do tempo que nós temos, ou mais, nós nos dedicamos a nós mesmos. É aquela história que alguém postou, né, acho que foi o Thiago Tonini, né, que o cara está deitado numa cama e o outro está sentado do lado, e ele pergunta para ele, quem é você? Aí ele fala, não, eu acho que é isso a história, eu sou bombeiro. Não, tira o bombeiro, quem é você? Ele fala, não, eu sou um bom pai. Não, tira o bom pai. Quem é você? Não, eu sou um bom marido, né, minha esposa e tal. Não, tira isso também, quem é você? Ele falou, não, eu sou um bom cidadão, eu cumpro meus deveres e tal. E o cara foi falando um monte de coisa que ele era. Aí no final, mas tira tudo isso aí, o que você é? Ele falou assim, eu diria que eu sou cristão. Eu sou um cristão, eu sirvo a Deus e tal. Ele falou assim, vem em último lugar, né? A última coisa que você se lembrou na sua vida é que você tem um Deus na sua vida. E na verdade essa é a prática da semana da gente, do mês, do ano, da nossa vida. A gente continua cuidando das nossas terras, né? Como aquele que falou com Jesus, não, deixa eu primeiro lá. A gente continua cuidando dos nossos bois, despedindo da nossa família, né? E a gente não percebe que a gente está renunciando ao principal da nossa vida, que é, né, estamos aqui para ser curados, para quê? Para ter um relacionamento com Jesus, ponto. O resto tudo é lucro, o resto tudo, sabe, ganhar almas, pregar, evangelizar, Eu falei isso um dia, eu fui numa cruzada evangelística e eu ia pregar naquela cruzada, né, e tal, e o lugar lá estava alvoroçado, a igreja, o pessoal indo para a rua e convidando e não sei o que lá. Aí eu fui ministrar numa vigília, que era um dia antes, né, e eu falei isso, foi algo assim que veio no meu espírito naquele momento. Aí eu falei assim, em algum momento daquela mensagem, eu falei assim, você sabe por que eu estou aqui? E aí o pessoal começou a responder, pelas almas, por amor às almas, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu estou aqui por causa dele. Eu vim aqui por causa dele. A minha primeira ação de vida é me relacionar com ele. O demais a Bíblia não fala que se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas? Lembra desse texto de Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas aonde? Aonde? Na nossa vida. Então, se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o salário, o dinheiro, o carro, a casa, os filhos, o casamento, o todo da vida será acrescentado normalmente. Mas não é só com relação a mim. Se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se o primeiro alvo da minha existência é ter intimidade com Deus, com o Senhor, com o Espírito Santo, com Jesus, as demais coisas do reino através da minha vida também serão acrescentadas. Porque eu posso pregar muito bem, eu posso tocar no louvor muito bem, eu posso, liderar um ministério muito bem, eu posso ter um programa na rádio que está evangelizando, pregando para pessoas. Mas se eu não tenho um relacionamento pessoal com Jesus, o que eu sou? Eu sou um farsante. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome. Nessa oração que o missionário estava falando, o Espírito Santo falou isso com ele. Falou assim, você pode pregar, você pode evangelizar, você pode cantar, você pode ministrar. Tem um monte de gente que está fazendo isso. Aí citou esse texto para ele. Mas naquele dia eu vou dizer, não vos conheço. Então nós somos chamados a um relacionamento pessoal com Cristo. Esse é o nosso chamado de vida. Entende? Se a gente não resolver a nossa questão lá do nosso quarto de Mateus 6,6, não adianta as demais coisas. Não adianta a gente fluir num monte de coisas mais. Ok? Então nós estamos sendo
ministrado, né? Deus está curando a gente, abençoando, liberando unção sobre a nossa vida para nos curar, nos libertar, para que a gente tenha um relacionamento pessoal com Ele. Amém, irmãos?